Romanos 3, 23, eu vou passear por alguns textos, se você quiser ir abrindo ou anotando para ler depois ou para confirmar. É bom você confirmar aquilo que o pregador fala, para nós não falarmos de nós mesmos, mas sim aquilo que está na sua palavra. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destruídos foram da glória de Deus. O pecado nos separou do Senhor, fato. O pecado nos separou do Senhor. Mas, você pular mais um pouquinho para frente, no versículo 24, confirma que fomos justificados gratuitamente pela graça, por sua graça, pela redenção que há em Cristo. O sacrifício de Cristo nos reconciliou com o Senhor. É graça. É favor não merecido. O Senhor nos amou primeiro. Outro texto que nós conhecemos muito, e na minha época de infância aqui na igreja, né, nós treinávamos, né, a dona Ruth, treinávamos para decorar esse texto, né, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira não pereça, mas tenha vida eterna. No João 1:2 diz assim, ó: mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Aleluia. Somos filhos de Deus. Deus nos tirou de uma condição de inimigos de Deus, para filhos. O apóstolo fala aos Romanos, em Romanos 8,15, ele diz assim: porque que não recebeste espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Somos filhos de Deus. Paulo, quando fala isso aos romanos, para os romanos entenderem, ele entendia o conceito de adoção. Não existe distinção entre filho adotado e filho nascido na casa. O adotado, ele tem todos os direitos e todas as obrigações do filho que nasceu na casa. Nós fomos feitos co-herdeiros de Deus, co-herdeiros da sua promessa, co-herdeiros da sua herança. Que privilégio, que graça, que coisa boa. Nós não somos um qualquer. Nós somos... A Michele não é mais Michele. Michele tem um nome a zelar. É Michele, filha do Deus vivo, filha do Altíssimo. Pastor Cláudio não é mais somente Pastor Cláudio, ele é filho do Altíssimo. Mas quantas vezes nos esquecemos dessa condição? Quantas vezes que nós fomos tão amados, que nós ficamos mimados. Fomos tão amados pelo Senhor que esquecemos da onde o Senhor nos tirou. A condição que nós éramos antes de ser adotados por Ele, antes de estarmos na família dEle. Nós somos filhos dEle porque Ele nos resgatou. Não há mérito em mim. Não há mérito em nós. É tudo Ele. É tudo por Ele. E Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e a sua longanimidade, as coisas estão ainda do jeito que estão por causa disso, por causa do seu amor e por causa da sua misericórdia. É graça. Mas, infelizmente, como eu disse, que a humanidade, não só nós, mas a humanidade esqueceu do amor de Deus. Esqueceu do favor de Deus. E querem pegar algo tão grande,
tão sublime, tão grandioso, e querem mudar, querem subverter e querem transformar a graça do Senhor. É verdade que não há merecimento, não há merecimento em nós. Como disse, todos nós pecamos, todos pecaram. E eu não tenho o que oferecer, não tenho algo que eu possa dar em troca desse amor que Ele me amou. Não tem nada que eu faça, nada que eu construa, que eu possa oferecer ao Senhor em troca desse favor. O preço foi pago, ponto. O que foi feito na cruz foi a grande expressão, a total expressão do amor de Deus, mas também foi a total expressão da sua justiça. O que é graça para nós, foi um preço, foi pago. E foi pago para quê? Para que nós tivéssemos de novo comunhão com um Deus santo. Mas querem mudar isso, querem transformar isso. Nós não fomos resgatados para viver como outrora vivíamos antes. Fomos resgatados para uma mudança de vida. Em João 1:29, o apóstolo João Batista, ao ver Jesus passar, diz, né? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. João não disse, esse é o Cordeiro de Deus que encobre o pecado no mundo. Esse é o Cordeiro de Deus que disfarça o pecado no mundo. Esse é o Cordeiro de Deus que aceita todo o pecado no mundo. João disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quer dizer que transformar essa graça, nada importa. A graça que tem se apresentado, que tem se colocado hoje em dia é: você é livre. Você pode fazer aquilo que você quiser. Paulo, ainda ensinando a Romanos, no capítulo 7, ele diz assim, 7, 18 a 21, se você quiser anotar, se você quiser abrir, ele diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque se eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é bom, não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que eu faço, mas o pecado que habita em mim. Então, se ensinam que você é livre para fazer o que você quiser, se você é livre para dar vazão aos seus desejos, se você é livre para isso já não é graça. Se eu deixo extravasar tudo que o meu eu quer fazer, e se o meu eu pende para o mal, e eu faço somente aquilo que eu desejo, isso já não se chama graça. Isso já se chama iniquidade. Iniquidade, liberdade para pecar é iniquidade. Prazer em pecar é iniquidade. O apóstolo João, sim, na primeira carta, sua primeira carta, 2:1, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Jesus Cristo, o justo.
O pecado ainda é uma realidade na nossa vida. Não tem ninguém perfeito aqui. O erro vai acontecer na nossa vida, mas não pode haver prazer em errar. Nós não podemos nos acostumar com aquilo. Temos Jesus que intercede por nós dia após dia diante do Pai. Mas a orientação é não pecar, não pequeis. E vão dizer para nós, vamos dizer para você, para mim, você está livre, você não precisa se preocupar com isso, Jesus não vai te julgar, Jesus não julgou a mulher a pecadora, adúltera, que foi achada, e fala aquele texto conhecido, que atira a primeira pedra, quem não tem pecado, para justificar certas ações, mas esquece de dizer que após isso tudo, Jesus fala, vai e não peques mais. Mas querem te ensinar liberdade. Nós somos livres, mas não para pecar. Nós somos livres porque fomos libertos da escravidão do pecado. Antes de conhecer o Senhor, o pecado era uma realidade e pronto. Hoje, nós podemos decidir não pecar. Nós somos livres não para fazer o que nós queremos, mas livres para fazer a boa e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Semana passada eu ministrei na escola dominical e a lição foi sobre o pastor, o bom pastor e as suas ovelhas. E a lição falava sobre o bom pastor, que é Jesus, e Jesus, na sua parábola ali, ele explicava o comparativo dos pastores, do mercenário, do lobo, daquele que cuida das ovelhas, que dá a vida pelas suas ovelhas, que se entrega pelas suas ovelhas. E Jesus fala nesse texto dos lobos devoradores, dos mercenários, que sob todos os pretextos querem arrancar a lã, a gordura das ovelhas. E para isso, ele te ensina, ele fala aquilo que você quer ouvir, aquilo que é doce, aquilo que é macio, aquilo que é confortável para você. Mas como nós vimos em Romanos 7, nós pendemos para o mal. E precisamos de palavra que nos leve de encontro ao Senhor, de encontro a Jesus. Desses lobos devoradores, desses mercenários, isso eu quero que você abra, Judas, versículo 4. Sobre esses que ensinam assim, Judas fala assim, versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, aos quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça do nosso Senhor, do nosso Deus, e negam o único soberano Salvador, Jesus Cristo. Forte. Transformam em libertinagem a graça, o evento mais importante da história da humanidade. Querem destoar, perverter. Querem te apresentar uma graça onde o pecado já não mais existe, uma graça que
pode tudo, você faz tudo, você faz do jeito que você quer, da forma que você quer. É uma graça sem cruz, uma graça sem culpa, mas sem arrependimento, uma graça sem vestes limpas, uma graça sem Jesus, uma graça que não te apresenta o Pai, que não te dá a comunhão com o Pai. Você faz do jeito que quer, da forma que você quer, e a pretexto disso, eles usam, eles querem dividir os tempos. Isso aí é do tempo da lei. Não, isso aqui é no tempo da graça. Como se colocando um contraponto. Na lei, tudo era proibido, você não poderia fazer nada. Agora, na graça, não. Na graça, você pode tudo, você faz tudo. Como se Deus pudesse ser dividido. Como se o caráter de Deus tivesse mudado. Deus continua o mesmo. Deus, como eu disse, ele só é longânimo. O tempo da graça, o Senhor, Ele permite mais um tempo para que eu consiga me arrepender. O amor de Deus, Ele é tão grande que Ele deixa mais um tempo mais, para que o maior número de pessoas se arrependam. Mas Ele é o mesmo. Deus é justo. Quem fala de toda essa liberdade esquece de citar que as taças da ira de Deus continuam se enchendo. Vocês podem anotar aí, depois de você ler em casa, Apocalipse 16 e 17, onde a igreja foi tomada, o Senhor tomou o seu espírito e Ele vai derramar as taças da sua ira sobre aqueles que rejeitaram o amor dEle. Então não pense que Deus está inerte aos erros, Deus está inerte ao pecado da humanidade, que Deus não vê, que Deus não enxerga, que eu posso fazer tudo e está tudo certo. Deus é justo. E o seu amor por sua criação, Ele permite mais um tempo, mais uma chance para que nós possamos nos arrepender. Mas Gálatas 6, 7, 8 diz, mas cuidado, Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. E tratam, nessa tentativa de dividir as coisas, de dividir Deus, eles tentam colocar como a graça de Deus, o favor de Deus, fosse algo novo. Algo que começou agora. Não, a graça de Deus está sobre a humanidade desde o início dos tempos. Nós podemos, eu separei alguns textos aqui, só para a gente pincelar, na criação, em Gênesis 1:16, Deus fala para Adão e Eva, essa árvore aqui é a árvore do conhecimento do bem e mal. Todas as árvores do jardim você pode comer, dela você não pode comer, que o dia que você comer, você morrerá. Em Gênesis 3, eles desobedecem. Deus seria injusto se cumprisse, naquele momento, a sentença? Não. Mas, ao invés disso, Deus espera um pouco mais. Ao invés disso, Deus proporciona vestimentas e já promete a redenção.
é graça de Deus. No dilúvio, Gênesis 6, o dilúvio, a humanidade se corrompeu, se afastou de Deus, se corrompeu até o ponto que Deus decidiu, vou colocar fim. Deus seria injusto se colocasse fim em toda a humanidade e a recriasse novamente? Mas no versículo Gênesis 6, 7 e 8 diz: Noé achou graça diante de Deus. A graça do Senhor. Nós podemos citar outros textos, o chamado de Abraão. Abraão foi chamado, ele creu no Senhor, mas Abraão foi chamado uma família idólatra. Ele teve fé, ele foi chamado, o pastor ministrou isso há pouco tempo. E isso foi imputado por justiça. Ele foi chamado de meio da idolatria e optou pelo Senhor. A graça de Deus. Podemos falar de José do Egito, onde o Senhor conduziu José até se tornar governador para preservar uma família que, venhamos e convenhamos, problemática, cheia de problemas. O seu povo no deserto, o povo difícil. Moisés é que o diga. Mas o Senhor preservou aquele povo com alimento, com água, as vestes não se desmanchavam, as sandálias não gastavam. Aquele povo merecia? Não. Foi graça de Deus. A graça sempre esteve presente na história da humanidade e na história do seu povo. Os seus mandamentos e preceitos também. Se no tempo, aqui até anterior à lei e posterior à lei, a graça do Senhor era presente na vida da humanidade, o que me faz pensar que no tempo da graça, os seus mandamentos foram abolidos. Os seus preceitos foram abolidos. O que me faz pensar que, com pretexto de liberdade, eu posso fazer a minha vontade em detrimento dos mandamentos e preceitos do Senhor. É graça, mas Deus continua o mesmo. Aquilo que é meu, aquilo que é do homem, os mandamentos, os costumes, as doutrinas de homens, aquilo que a humanidade foi acrescentando por vontade, ou até por proteção do rebanho, vai passar. Vai passar. Aquilo que dos homens vai passar. Ainda que seja na maior das boas vontades, uma coisa que quando eu retornei para o Evangelho e cheguei aqui, e que foi libertador para mim, foi a ceia do Senhor, que o pastor ministra todo mês. Os homens colocaram para proteger, para ensinar por aquilo que eles entenderam da melhor forma. Mas nós lemos o texto, examine, pois o homem é a si mesmo. Não é para mim examinar Tiago, para mim examinar Jerry, para mim examinar seu César. Não é para mim examinar, examina é a palavra. Então aquilo que é de Deus permanece. Aquilo que é dos homens, às vezes entra em desuso. Às vezes nós conseguimos entender melhor, mas aquilo que é mandamento, que é preceito de Deus, não muda. O caráter de Deus não muda. A graça nos alcançou para conviver, termos comunhão com um Deus santo. Um Deus que não suporta o pecado. E nós, sem Jesus, não suportamos a santidade de Deus.
A graça de Deus é um dom maravilhoso, feito para desfrutarmos ele com todo o vigor. Deus nos chamou para estarmos em comunhão novamente com ele. A graça de Deus não é liberdade para pecar, não é liberdade para fazer o errado. A graça de Deus é a liberdade para estarmos novamente com ele. Aquilo que é graça para mim, aquilo que é favor para mim, aquilo que eu não tenho como pagar, houve um preço. Um preço alto foi pago. Um preço de sangue foi pago. Eu quero que você me diga comigo, abra comigo em Isaías 53. A partir do verso 3. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e sabe o que é padecer. E como um dos quem os homens esconderam o rosto, ele era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele, e sobre as pisaduras fomos sarados. Nós esquecemos que a minha iniquidade estava sobre ele. O meu pecado estava sobre ele. O castigo que me deixa estar aqui hoje, que me permite estar aqui hoje, nessa noite, estava sobre ele. Não foi de graça. A cruz foi tão séria que o Senhor até hoje, ele carrega nas suas mãos as marcas do grampo. João, ao ver Jesus em Apocalipse, ele se declarou: estive morto, mas agora estou vivo. A decisão de Jesus de se despir da sua divindade, descer e sofrer até morte de cruz, foi uma decisão eterna. Uma decisão eterna. O meu Senhor, até hoje, tem nas suas mãos as marcas dos meus erros. E isso para quê? Para que eu volte ao lamaçal? E ainda diga, tente respaldar o meu erro na sua palavra. Foi para isso que ele desceu dos céus? E chamar isso de graça? Versículo 3 diz assim, que ele era desprezado e rejeitado pelos homens, homens de dores, que sabe o que é padecer. E esse padecer, meus irmãos, não foi os cravos, não foi a lança, não foi a coroa de espinho. O padecer de Jesus na cruz foi estar, por alguns momentos, totalmente longe do Pai por causa do meu pecado. Você sabe o que é padecer? Eu não sei o que é padecer. Em nome de Jesus, nunca saberemos o que é padecer, porque padecer é estar eternamente longe de Deus, uma eternidade longe de Deus. Você sabe o que é padecer? Experimenta morrer sem Jesus. Experimenta morrer em Jesus e ficar aqui. Experimenta morrer. Experimenta viver nesse mundo sem o Espírito Santo. Jesus padeceu
por causa dos meus erros, para que tivéssemos comunhão com o Pai, novidade de vida. Imagina você não poder mais sentir a presença do Senhor. Você clamar e não haver resposta. O louvor pode subir, já estou terminando. A minha transgressão estava sobre ele. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados. Eu fui sarado. Eu não tenho como pagar. Nenhum de nós tem como pagar tão grande amor. A graça do Senhor era para nós desfrutarmos desse amor tão grande. Desfrutarmos da sua comunhão, poder estar com Ele. Josi falou que nós, no início, que nós costumamos a parecer com quem nós estamos perto. Se eu continuar praticando aquilo que eu praticava antes de estar com o Senhor, eu não estou parecendo com Ele. Como renegar tão grande amor? Como rejeitar tão grande amor? Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Vamos louvar o Senhor, fique de pé.